Graça e paz, queridos, tudo bem? Na nossa lição de hoje, nós vamos estar falando de um assunto que deve mexer com o coração da igreja, que deve fazer a igreja pulsar, fazer a igreja se movimentar de uma forma tão grandiosa, que é sobre evangelismo, sobre discipulado. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa IBD, aqui conosco, onde nós vamos estar falando hoje de um tema que é muito importante para a vida da igreja, que é relacionado a evangelismo, a discipulado, mas nós vamos estar estudando hoje o tema A Ordem de Cristo. Esse tema vai estar baseado no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, a parte A. E o texto ele vai dizer assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Né? Talvez a tradução seja um pouco diferente, mas a essência do texto é a mesma. Né? E esse texto ele tem uma ordem para cada um de nós, né? que é de ir, fazer discípulos a todas as nações, né? Ir até todas as nações, também batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e também dar orientação de guardar todas as coisas que foram ordenadas, que foram passadas para cada um de nós. Né? Então, nós vamos estar falando hoje sobre a ordem que existe para cada um de nós e como que nós devemos fazer de acordo com essa ordem, né? Então nós vamos ver que nessa lição de hoje nós podemos entender que realmente o cristianismo é uma religião milenar que teve início lá na Palestina, né? Isso tudo conta na Bíblia, com o movimento de Jesus e seus discípulos, né? Nós vamos ouvir também falar bastante sobre discípulos na nossa lição de hoje. Né? Apesar de tantos percalços que acontecem no dia a dia, né? As perseguições, como os irmãos se não conhecem, vão passar a ter conhecimento nesse mês lá na igreja, já que nós estamos trabalhando com o tema de missões, né? Falando com aquele tema lá, né? Como ouvirão se não há quem pregue. Então os irmãos também vão ouvir falar sobre missões, sobre perseguições, né? Mas ainda assim, por mais que exista essa perseguição aí por já mais de 2000 anos, né, a fé ela continua operante, ou seja, a fé em Cristo Jesus ela continua operando, ela operou no passado, ela opera no presente e vai continuar operando futuramente, assim eu creio, né? E nós podemos dizer, né, que essa marcha da igreja não pode ser impedida de forma alguma, né? Justamente porque Cristo ele é o cabeça. Nós já estudamos aí em alguma lição aqui, qualquer coisa você procura aqui no nosso canal, acerca de Cristo ser o cabeça, né? Então todas as coisas funcionam bem, todas as coisas têm uma direção totalmente diferente, porque como nós estudamos nessa lição, que se fosse a igreja, se ela fosse governada pelo homem, teria um caminho totalmente diferente. Mas como que a igreja ela é governada por Cristo, porque Cristo é o cabeça, as coisas elas vão bem, independente do tempo, né? Isso é atemporal, ou seja, em qualquer tempo as coisas vão bem, porque os planos de Deus, né? E com Jesus governando a igreja, todas as coisas vão bem, porque ele tem o seu plano, que é plano perfeito, ele tem tudo nas tuas mãos, né? Então, os planos da igreja, né? Essa marcha que a igreja ela exerce de ano em ano, em século, ela nunca vai ser impedida porque Jesus ele é o cabeça, né? Ele é o centro, né? Cada crente, ou seja, cada um de nós, você e eu, né, somos continuadores dessa obra, ou seja, nós damos seguimento a essa obra, né? Então, e isso vai falar, né,
como fala em Marcos 16,15, que tem a ordenança lá também, né, que de ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse termo cristão, ele está ligado, né, de uma forma muito íntima a pessoa e a obra do Filho de Deus, ou seja, é relacionada muito, de uma forma muito íntima acerca de Jesus Cristo. Né? O vocábulo, né, em grego lá que é cristianos, significa basicamente aqueles que pertencem a Cristo, ou seja, os cristãos são basicamente, né, seria exatamente assim, né, são aqueles que pertencem a Cristo. Então você e eu somos homens e mulheres que pertencemos a Cristo, né? E também nós somos discípulos, né? E discípulo é alguém que entregou sua vida a Jesus Cristo e agora ele anda comprometido com as coisas da obra da parte de Deus, com o ensino também da parte de Deus, né? O seu estilo de vida, a questão da liderança, tudo isso está voltado para Deus. Como nós também já falamos, né, em alguma lição aqui sobre características daquele que recebe uma nova vida, né? Então, essa pessoa que recebe uma nova vida em Cristo Jesus, ela com certeza vai, ela vai ser um discípulo, ou seja, ela entregou sua vida a Jesus, ela teve sua vida transformada, teve sua vida renovada e ela começa a ter isso aqui, ó. Ela começa a ter comprometimento com o ensino, comprometimento com a leitura e meditação da palavra de Deus, com a oração. Também ela passa a ser obediente, né? Ela é obediente a seu líder, que é o seu pastor, mas também a Cristo, que é o cabeça da igreja. Então é uma transformação que acontece na vida do cristão. Né? E ele vai começar a ser um seguidor, dia após dia ele vai tendo o conhecimento da palavra, ele vai crescendo em graça e conhecimento, também ele vai tendo sua vida modificada, né? Aquilo que não provém de Deus, aquilo que não é agradável, Deus ele vai tratando de tirar, ele vai purificando. Então é um processo, né, que a pessoa passa e ela chega a um certo momento que ela vai ter entendimento acerca da ordenança que é de ir batizar, de fazer discípulo a todas as nações. Como eu falei que também em Marcos, falei de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Né? Existe aí tantas ordenanças, né, que todas vinculam a um só ponto, né? Ide, né? De ir e pregar o evangelho, né? Anunciar as boas novas. Mas vamos olhar aqui agora também um pouco acerca de uma definição para esse discipulado, né? Essa palavra discipulado. Esse tema discipulado ele está intimamente ligado ao mestre dos mestres, né? Nós podemos dizer assim, né? Essa palavra discipulado, o cerne, a essência dessa palavra é obediência, ou seja, o discipulado ele vem vinculado realmente à obediência, né? E a paixão que deve devotar a Jesus, ou seja, realmente vai estar sempre voltado realmente para o amor a Jesus Cristo, né? É nas atitudes que nós vamos perceber quem são os verdadeiros discípulos do Senhor, né? Ou seja, nós vamos conhecer os verdadeiros discípulos através das atitudes, né? Muitas pessoas falam, né, que o fruto você se conhece, né? A árvore, ali, a essência da árvore você conhece, né, através dos frutos, né? Como que se é uma árvore boa ou se é uma árvore ruim. A palavra de Deus também vai falar sobre a árvore que dá bons frutos e também a árvore que não dá frutos ou que dá maus frutos. Então, através dos frutos que nós vamos conhecer os seus discípulos, né? E Jesus mesmo ele declarou em João 15:8 o seguinte, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, através dos frutos de Jesus que as pessoas vão se tornar discípulos. Então, né, ele fala assim, nisto meu Pai é glorificado, ou seja, através dos frutos que ele deu, foi dado muitos discípulos. Então, Jesus ele também ele chama seus discípulos não, não como escravos, mas sim como seus amigos, né? Isso vai falar também lá uma referência em João, capítulo 15, versículo 14. Mas, pois bem, termo discípulo. Vamos lá. Discípulo, ele vem do latim, né, essa palavra latim, discípulos, cujo significado é muito amplo. Né? Eu vou colocar aqui na tela para os irmãos verem. Né? Ó,
vamos lá, pessoa que dá continuidade ao trabalho de alguém, estudante que recebe instrução e disciplina de outra pessoa, aquele que imita ou adota ideias de outro, aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos, quem segue uma filosofia, ideal ou doutrina, raiz verbal é discere ensinar. Ou seja, a pessoa que ela é discípulo de Jesus, ela pode ter isso aqui, ó, ela pode ser um bom aprendiz, aquele que imita ou adota ideias, né? Ele adota para a sua vida, é muito comum, porque a gente sabe que o ensinamento aqui da palavra de Deus, nós vamos adotar o ensinamento da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia fala para a nossa vida. Por isso que nós nos tornamos discípulos. Também nós podemos ver aqui também que aquele que recebe instrução e disciplina outras pessoas, quando nós crescemos na graça de Deus, no conhecimento de Deus, chega algum momento que nós podemos até admoestar outras pessoas, ou seja, você também corrigir, exortar, você com sua sabedoria, justamente no conhecimento da palavra de Deus, você tem a capacidade de abençoar, né, dessa forma, você corrigindo. Também aquele que nós podemos dizer que é uma pessoa receptiva a ensinamentos, ou seja, toda pessoa que ela nova em Cristo Jesus, ela está sempre com o seu coração aberto. Aquele que se torna um discípulo de Jesus, ele sempre vai estar com o coração aberto para receber os ensinamentos acerca da palavra de Deus. As pessoas, os discípulos de Jesus, eles estão sempre desejosos de receber mais conhecimento do seu Pai. Então, seria um pouquinho aí dessa questão de discípulo, né? Nós podemos também falar que é algo que é interessante, que a palavra disciplina, né, ela tem aí como treinamento, instrução, né, seria aí uma essência dela também. Ela tem relação com o discípulo, ou seja, esse que a gente está falando do discipulado, discípulo, né, pois eles podem estar um verdadeiro discípulo, ele é uma pessoa disciplinada, né? Então essa palavra disciplina, né, é um treinamento e instrução, ou seja, um discípulo ele é treinado, ele é instruído, né? E isso traz uma disciplina de vida. Normalmente as pessoas falam que quem entra nos esportes, por exemplo, se é muito agressivo, se é brigão, acaba ganhando para si uma disciplina, né? A pessoa fica mais tranquila, justamente porque o ensino que eles recebem dos seus mestres nos esportes, né? Por exemplo, na nossa igreja tem aula de taekwondo, muitas crianças ali foram disciplinadas, talvez eram rebeldes dentro de casa, talvez não tinham interesse sobre estudos, talvez não tinham interesse em nada, mas ali com seu mestre elas aprenderam a ter disciplina. Assim somos nós, de acordo com o nosso mestre, né? Nós aprendemos a ser pessoas disciplinadas, né? Então, disciplina tem muito a ver com discípulo, porque um discípulo ele é disciplinado, né? De acordo com aprende, né, a viver de acordo com as normas, com os princípios, condições, condutas. Então, cada um de nós somos disciplinados justamente porque nós somos discípulos, ou somos discípulos porque nós somos disciplinados. Olhando para o Antigo Testamento acerca dos discípulos, né? Lá o povo hebreu usava uma expressão chamada talmidim, né, que eram os discípulos, para indicar o aluno do rabino, de algum rabino, ou escola de pensamento. Já no Novo Testamento, nós temos uma expressão chamada matetés seria a melhor forma de falar. Ela é como usado para fazer referências a discípulos, né, aluno e seguidores. Tem uma referência lá em Mateus também, capítulo 8, versículo 21 e 22. Esse termo aparece mais de 250 vezes no Novo Testamento, né? A sua aplicação desse termo grego seria, né, se aplica na nova aliança, indicada para um aprendiz, um seguidor de Jesus Cristo, alguém que recebeu diretrizes e aprendeu princípios bíblicos que nortearão sua vida. Ou seja, você e eu, se nós estivéssemos nos tempos de Jesus, lá poderia ser usado em relação a nós essa expressão grega, né, matetés, ou seja, que nós fomos pessoas que somos aprendizes, né? Nós somos aprendizes, nós somos
discípulos, né? Nós somos aprendizes, somos seguidores de Jesus, né? E nós que estamos aprendendo ou tendo aprendendo diretrizes, aprendendo condutas que vão dar norte à nossa vida, ou seja, vão nos guiar. Né? Assim é a palavra de Deus. Né? Quando nós falamos sobre ser discípulo, é realmente ter nossa vida direcionada por Deus, né? Ou por Jesus. Então, nós podemos pegar um pouco, principalmente dessa expressão do Novo Testamento, de que nós temos hoje um norte para a nossa vida, ou seja, ele é o nosso alvo, nós já sabemos para onde seguir, nós sabemos aonde que nós queremos e vamos chegar. Né? Então, é justamente por causa dessa referência aqui, que vem do original, né, do grego. O verdadeiro discípulo ele anda nos passos de seu mestre e o imita em tudo. Um exemplo, quem teve seus filhos ou tem filho pequeno, tudo que seus pais fazem, falam, eles acabam imitando. Assim somos nós quando estamos caminhando na fé cristã. De acordo com o que nós vamos crescendo, nós vamos imitando nossos pastores, porque justamente são as referências, pessoas que são referências para cada um de nós. Né? Ou aqueles que estão nos discipulando, né? Às vezes sempre nas igrejas tem uma questão de pessoas para discipular, né? Um cristão mais experimentado vai estar instruindo a um novo cristão, né? Então ele vai aprendendo esse novo cristão, ele vai aprendendo as coisas sempre olhando para uma referência. Mas é óbvio, né, que o principal que deve ser a nossa referência é Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas. Mas todo ensinamento, né, nós vamos olhando sempre para o nosso mestre, ou seja, para quem nós estamos seguindo. Assim tem que ser cada um de nós. Na nossa caminhada cristã, e para seguir a ordem, né, de Cristo, ele ordenou que fôssemos a todo mundo pregar o evangelho, batizar, né, ensinar, pegar os ensinamentos e passar para cada um dessas pessoas. Então, nós temos que seguir nosso mestre. Nosso mestre ele fez isso. Ele ensinou, ele batizou, ele exortou quando foi necessário. Mas nós devemos seguir os passos do nosso mestre, né? Ter isso em nossa mente, que ele é o nosso mestre, ele é o nosso foco, ele é o nosso alvo. E nós devemos seguir e ouvir a voz do nosso mestre. Né? Olhando para esse lado sobre mestres, né? Tem um texto interessante que vai falar em Mateus, capítulo 10, versículo 24 e 25, a parte A, que eu gostaria de ler com os irmãos. O texto ele vai dizer assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Né? Ou seja, esse versículo, Jesus ele traz uma questão interessante acerca do discipulado. Né? Ou seja, o objetivo não é, de forma alguma, que o discípulo saiba tanto quanto o mestre, né? Mas que ele seja como o seu mestre. Ou seja, não é para ter uma guerra acerca de quem manda mais, quem entende mais, quem sabe mais. Muito pelo contrário, é um aprendendo com o outro, né? Essa é a verdade. Né? A ênfase maior que Jesus até queria trazer não recai no acúmulo de informações, ou seja, quem sabe mais, mas sim no seu ser, está lá na essência, né? Naquela época, mestre e senhor eram títulos honoríficos, né? Ou seja, as pessoas elas recebiam, né, esse título, principalmente tinham lá os rabinos, né? A fim de honrá-los, ou seja, eles eram uma referência de pessoas que tinham respeito na sociedade, como nós olhamos hoje para os nossos pastores, são pessoas que elas têm honra, né? Então, justamente olhando para os seus mestres, né? Na época, olhando para os dias de hoje, são pessoas que têm a sua honra. Dentro do judaísmo, formado, né? O judaísmo em si é formado por muitos mestres, né? E seus respectivos discípulos, né? Por exemplo, eu vou citar aqui Gamaliel, tutor de Paulo, foi um notável mestre na lei do período do primeiro século da era cristã. Isso está falando lá em Atos 22. Então, Paulo ele tinha seu mestre, né? E era Gamaliel. Então, um exemplo aqui, né? Gamaliel era considerado mestre e tinha tantos outros, né, na Bíblia. Alguns religiosos, por exemplo, fariseus e escribas, os irmãos sempre quando vão ler, principalmente no Novo Testamento, né? No Novo Testamento tem muita referência assim, que esses que censuraram a Jesus eram mestres na lei, ou seja, eles eram doutores na lei. E
como eu posso dizer, né? Mas Jesus Cristo até mesmo alertou sobre os discípulos, né? Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, né? Isso vai falar lá em Mateus 23, ou seja, ele estava chamando uma referência acerca dos mestres. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui, que olhando para a Bíblia, né, existiam os mestres, né, aqueles que conduziam, ensinavam, e esses que também tinham a obrigação de instruir aos seus discipulandos, se assim eu posso dizer, a seguir essa ordem de Cristo de evangelizar. Nós podemos também olhar para dentro da Bíblia acerca da grande comissão, que é o assunto que eu posso dizer assim, é onde que eu quero chegar sobre a ordem de Cristo, né? A grande comissão. Jesus ele chamou 12 homens para ser, né, dos mais diversos assim, para ser seus discípulos, né, seus apóstolos. Isso vai falar em Marcos capítulo 3, versículo 16 a 19. E também nós podemos ver que o historiador Lucas, né, posteriormente, muito depois, ele vai trazer informação para nós que o Senhor Jesus Cristo ele ainda escolheu outros 70 para serem seus discípulos. Isso vai falar em Lucas capítulo 10, versículo 1. Os evangelhos, os sinóticos, ou seja, os que são parecidos, né, eles registram várias formas e em ocasiões diferentes do envio desses discípulos. Por exemplo, vou falar aqui Mateus capítulo 10, versículo 20, Mateus 28, de 18 a 20, Marcos 16, 15, Lucas capítulo 10. Eu já citei esses textos aqui atrás um pouquinho. Nós podemos ver as referências onde que esses outros que foram escolhidos por Jesus foram fazendo as missões. Né? Existem os registros, né, acerca das ocasiões onde que existia o envio dos discípulos, né? Ou seja, cumprindo o mandamento de ir, de pregar, enfim. Né? A ênfase desses textos aqui, ela vai recair sobre a questão da evangelização na tarefa de fazer novos seguidores de Jesus. Ou seja, se nós pararmos para olhar todos esses textos aqui, vai ser chamada a nossa atenção de que o cristão, o discípulo, ele tem que fazer novos discípulos, ele tem que levar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem e tornar essas pessoas novas seguidoras de Jesus Cristo, né? Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 16. Perdão, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. É o texto base que nós lemos lá no começo da nossa lição, mas existe, né, uma ordenança acerca de ir e pregar o evangelho de Jesus. Ou seja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ou seja, todos que estão ao nosso redor, né, as pessoas que estão sem Jesus Cristo, elas não conhecem Jesus Cristo, elas têm que ouvir falar de Jesus Cristo. E como eu falei algumas aulas atrás, essa missão, ela é minha, ela é sua, ela é a missão da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Ou seja, aonde que às vezes, ao invés de ficarmos brigando sobre bandeiras de igreja, sobre igreja A, ministério B, nós devemos, sim, deveríamos, né, nos unir para pregar o Evangelho a toda criatura, fazer conhecido o nome de Jesus Cristo, né? Essa é a verdade. Olhando para a questão da evangelização, né, o pecado ele causa a separação, né, como eu posso dizer, entre o homem e Deus, né? Isso daí é muito fácil, já é notável isso daí. Existe essa separação justamente por causa do pecado. E nós podemos ver somente através do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Você e eu, que nós somos homens e mulheres falhos, podemos nos tornar amigos de Jesus. Né? E também, né, nós podemos ver que ele entregou aos seus seguidores o ministério da reconciliação. Isso vai estar escrito lá em 2 Coríntios, né, com o objetivo de arrancar pessoas do império das trevas e levar
para o reino do Filho de Deus. Ou seja, você olha a importância que você e eu temos. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para pregar o Evangelho, nós recebemos a ordenança de ir e pregar o Evangelho para saquear pessoas das mãos de Satanás, que é nosso adversário, tirar as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Ou seja, você e eu somos ferramentas importantíssimas para a propagação do Evangelho. Essa é a verdade. Então nós devemos abraçar essa missão. Por isso que eu falo que é um tema, sobre a ordem de Cristo, sobre missões, evangelismo, é o que deveria movimentar o coração da igreja de tal forma, porque é uma ordenança do nosso Pai. Também todos salvos em Cristo devem pregar o evangelho, cooperar com a evangelização, ou seja, você e eu devemos fazer isso dia após dia, falar de Jesus 24 horas, fazer o nome de Jesus se tornar conhecido. E essa missão é nossa. Então nunca deixemos essa missão de lado, porque é uma ordenança daquele ao qual nós seguimos, do nosso mestre. Um ponto importante também relacionado à igreja, ao discipulado, quando nós vamos vincular o ensino ao discipulado, Por exemplo, os irmãos estão fazendo um discipulado toda sexta-feira lá na igreja e o conhecimento tem sido grandioso, Tem sido transmitido de uma forma muito legal, assim. Então as pessoas elas precisam do conhecimento acerca de Jesus, para cumprir o ID, E nós podemos dizer que a igreja ela existe justamente para dar instrução e treinamento aos seus membros, ou seja, você e eu, para alcançarem uma unidade na fé, ou seja, nós precisamos ter a nossa fé fortificada, tendo pleno conhecimento da palavra de Deus, também uma perfeita varonilidade, Isso vai falar um texto de Efésios, ou seja, e uma estrutura plena de Cristo, ou seja, nós temos que estar firmes e fortes acerca do conhecimento da palavra de Deus. A escola dominical é a ferramenta fundamental. Por enquanto, nós não estamos tendo presencialmente, nós estamos aqui através da internet, mas é fundamental estarmos tendo esse contato, mesmo que seja por internet, para ouvir, os irmãos ouvirem. Eu também eu aprendo quando eu estudo também aqui as lições. Então é onde que nós vamos estar tendo nosso conhecimento engrandecido, estarmos cheios do conhecimento da palavra de Deus, através também da escola dominical, que é realmente uma área que é muito eficaz, onde que muitas igrejas, infelizmente, acabam deixando isso de lado, mas é uma questão de nós buscarmos trazer isso para dentro da nossa igreja, buscar fazer o diferencial, que é onde nós crescemos quando nós conhecemos mais sobre Deus. Também, os apóstolos, eles deram um exemplo muito bonito sobre compromisso através da palavra de Deus, de ter um cuidado com o estudo da palavra de Deus, quando eles vão falar lá em Atos 6, acerca de perseverar na oração e no ministério da palavra. O texto ele diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O texto de Atos, capítulo 6, versículo 4. Isso é sumamente importante para nós cumprirmos a ordem de Cristo de evangelizar. Também nós podemos dizer que existem 4 pontos que foram fundamentais na época da igreja primitiva, porque a igreja estava crescendo de uma forma tão grandiosa e todos precisavam ter conhecimento acerca de Deus. E essa consolidação foi feita da seguinte forma, um processo que eles adotaram. Era ensinado aos novos convertidos o que eles deveriam perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, de todo o ensinamento. Também os novos convertidos eram incentivados a participar da comunhão da igreja. A palavra era traduzida, podemos dizer assim, compartilhar realmente um com os outros o ensinamento. Também os novos convertidos ali eram incentivados a partir o pão, uma provável referência à Santa Ceia do Senhor, ou seja, de estar ali em comunhão com a igreja. E também os novos convertidos eram treinados na disciplina na oração, ou seja, eles eram já instruídos já desde novos acerca da oração. Então nós também devemos estar nutridos também acerca da oração. Porque não adianta também querer fazer muitas coisas, mas se nós não tivermos a orientação, se nós não estivermos ligados com o nosso Pai, falando com o nosso Pai. Isso é importante também para a vida, para o crescimento e para a propagação do Evangelho.
Queridos, encerramos mais uma lição. Eu trago aqui a conclusão de que Deus ele tem chamado homens e mulheres para a propagação do Evangelho, para a ministração da palavra do Evangelho. Assim também como posso dizer que isso não só para o nosso idioma, mas para também outros idiomas, outros povos, outras línguas. Como eu falei por esses dias lá na igreja, acerca de pessoas menos evangelizadas, temos os indígenas, temos os sertanejos, temos os quilombolas, temos os surdos, temos os muito ricos, nós temos os muito pobres também que estão abaixo da linha da pobreza, que precisam conhecer a Jesus. Temos os sertanejos, eu nem sei se eu falei sertanejo agora, mas temos os imigrantes que estão aqui também ao nosso redor, muitas pessoas que fogem para o Brasil, porque o Brasil é um país de portas abertas, então nós temos a oportunidade de ministrar a palavra do Evangelho e encorajá-los também, que muitos desses estão em países perseguidos, para voltarem para os seus países para ministrar a palavra de Jesus lá. E você e eu somos pessoas que estamos ali, ó, como eu posso dizer, que são chaves fundamentais para a ministração do Evangelho. E nós devemos abraçar essa causa porque é uma ordenança, é uma ordem que Cristo deixou para cada um de nós que somos seguidores dele, né? Então, que possamos passar a olhar diferente acerca do evangelismo, acerca do discipulado, né? Lembrando sempre que tem uma ordem, que é uma ordem superior que foi dada para cada um de nós. Tá bom? Vamos estar orando para encerrar mais uma lição. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por todos os seus feitos e declaramos que bendito é o teu nome. Assim também, meu Pai, nós te louvamos por esse ensinamento e até te agradecemos, Senhor, pela ordenança que o Senhor nos deu, porque através dessa ordenança que a tua palavra chegou aos nossos corações. E assim, Deus, que possamos ser homens e mulheres corajosos para continuar anunciando o Evangelho, as boas novas da salvação. Deus, como nós temos essa noção e que a tua palavra também diz que todo povo, língua e nação merece e tem que ouvir do Senhor. E assim, Deus, se nós não pudermos ir, que o Senhor incapacite pessoas para ir, mas também que nós possamos estar aqui, Deus, segurando a corda, para que elas possam executar a sua missão ali, Deus, que elas possam ser sustentadas através dos nossos recursos financeiros, através das ofertas, também, Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando até a sustentar essas pessoas na oração. Também, Deus, que o Senhor esteja, Deus, capacitando cada um dos missionários que estão em campo, pastores, evangelistas, que o Senhor, Deus, esteja nutrindo teus filhos com conhecimento e cada um de nós aqui, Deus, que possamos ter a chama acendida em nossos corações acerca de missões, acerca de evangelismo e sempre, Deus, que possa estar na nossa mente que o Senhor nos deu uma ordem e nós devemos cumprir. Assim, Deus, essa é a oração que eu te faço, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que seja uma semana aí que se inicie abençoadíssima. Para os papais, desejo um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe a tua vida. E também tenho que te convidar, não posso deixar de convidar para estar toda sexta-feira às 18 horas lá na igreja no Discipulado, domingo às 9h15, EBD aqui no nosso canal do YouTube por enquanto. E também não deixar, de convidar também os irmãos para estarem lá na nossa igreja, onde que nesses domingos nós vamos estar falando sobre missões, vai ter outras pessoas ministrando a palavra do Senhor lá também, e eu creio que cada um vai trazer uma mensagem poderosa que vai estar acendendo essa chama de missões, de evangelismo no nosso coração. Então você também não pode perder de forma alguma essa oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Carrega todo mundo da sua casa, chama seus vizinhos para que eles ouçam a palavra de Jesus. Então, que a sua semana seja abençoadíssima, que seja uma semana repleta de bênção. Espero te encontrar aqui semana que vem para mais um estudo da palavra de Deus, tá bom? Fique com Deus, queridos, e até a próxima.